Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. A você, estrangeiro, Deus abençoe. Toma uma decisão. Mude de vida. Capítulo 15 do livro de Lucas e o verso 11 a seguir. Fala sobre uma família judia. Eram dois filhos, os dois machos. O mais velho se apegou ao pai e começou a trabalhar com ele mais cedo, no vinhedo, na lavoura, cuidando do gado. E se desenvolveu um relacionamento de trabalho, de pai para com o filho, proximidade, de diálogo, de alegria, de conversa. E aí o filho mais novo, ele foi sendo tirado de cena, digamos assim. Começou a se tornar indiferente, acordava tarde, sem nenhuma influência para o trabalho. Aquela vida simples, de alguém que a gente entende que tem outro, tipo assim, uma bichona das unhonas, assim, cravado nas costas dele, sabe? Eu não posso dizer o nome aqui. Pode ser até um tal de alguma situação difícil. Pois bem, por sorte é que o sentimento do mais novo começou a drenar, a desaparecer, tanto para o pai e para com o irmão, quanto também para com a mãe. Ele, por não se apegar ao pai, nem se apegar à mãe, deu uma vida praticamente solo. E ele chega um dia e diz: pai, me dá a minha herança que me pertence porque eu quero partir. O texto não esboça sentimento nenhum no diálogo. A questão lá era transacional, era herança. E você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, até você, estrangeiro, sabe que filho só tem direito à herança quando os pais sucumbem, quando o arqueiro da morte acha-os, quando é a foice da morte acha os pais, quando a stripper da morte dança para o casal, aí ele tem direito. Mas este jovem, o mais novo, cansou da família, cansou daquela vida. E ele resolve pedir a herança. Na minha concepção, é o que eu estou dizendo, na minha concepção ele já disse assim, para mim, vocês já morreram, já não existe mais. Eu quero a minha herança. Como eu havia dito, o próprio texto diz que o pai, o irmão e a mãe não fizeram um alarde, não fizeram um choro, um drama, uma dramaturgia, não. Simplesmente o pai pegou o que pertencia para ele, lógico que não era todo, né? Porque a família estava viva, e ele saiu muito rico. E aí quando ele chega na cidade, ele encontra muitos amigos, amigas, começaram a viver de farra em farra. Naquela época era talentos, né? Era moedas de ouro. Um talento era 34 quilos de ouro ou prata. Ele saiu abastado, muito dinheiro, saiu jovem. E ele encontrou muitos amigos. E esses amigos começaram a influenciar ele a tomar digamos que um vinho assim, fermentado. Começaram a construir um elo de amizade. E ele bancando, né, dentro da mão na bolsa e pagando todas as festas que ele estando dentro. Só meu irmão, minha irmã, e a você estrangeiro, você sabe que só tirando e não colocando, sem nenhum investimento, sem nenhuma visão de mundo financeiro, a pessoa acaba falindo. E foi isso que aconteceu. Exatamente o que você está pensando. O dinheiro acabou. E os amigos foram embora. E ele se viu distante de casa,
sem nada. As roupas que ele levou, o dinheiro, a montaria que ele levou, tudo isso se acabou. Agora ele estava só, distante da família, os amigos foram embora, as moças que ele se relacionou foram embora. Ele não era um Salomão da vida. Ele era um jovem simples, que achava que ele ia dar certo, que ia prosperar, que as amizades lá do mundo ia fazer que ele tivesse muitas vitórias. E aí o que ele fez? Foi começar a pedir emprego nas fazendas, porque ele era filho de fazendeiro, ele achava que podia encontrar em alguma fazenda um refúgio. A, a inocência de um jovem. Eu também já fui assim, tremendamente inocente. Pois bem, sabe o que acontece? Acontece que apareceu um homem numa fazenda e disse: Rapaz, eu não tenho muita coisa aqui não, mas se você quiser, toma de conta aqueles porcos ali. Isso era humilhante para um judeu, tomar conta de porcos. E ele ali vendo aquele chiqueiro cheio de porcos, e ele se alimentando de alfarrobas, que era o que o texto vai dizer, um tipo de fava, e eles comendo, e ele desejou comer as alfarroba daqueles porcos. Ele caiu em si, sabe? É aquilo que eu acho fantástico. É quando a pessoa pensa, cai em si, reconhece o tremendo erro que cometeu. E quando ele pensa no erro que ele cometeu, ele diz: Pai, ele pensou: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me tenha como um dos teus criados. E assim, com esse sentimento, ele partiu para casa. Ao longe, quando o pai dele viu ele, o pai dele correu. Não era costume naquela época o pai correr para abraçar o filho, mas sim o filho vir abraçar o pai, mas ele correu. Ele abraçou o filho todo maltrapilho, descalço, sujo. E ele abraçou ele. Você sabe o que significa isso? Ele abraçou o filho dele. E eu sei o que é isso. Era uma saudade tremenda do filho. Ele era filho. Todo pai ama o seu filho. Ele está ali. Ele está vendo, mas esse jovem simplesmente foi embora e ele teve saudade. Quando ele viu, ele abraçou aquele filho dele. E o filho disse: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Já peguei a tua herança, já peguei tudo que tinha. Sabe o que foi que o pai disse para ele? Nada. Eita, coisa maravilhosa. Pois é, não disse nada. Simplesmente disse: Ei, traga uma roupa para ele, traga os calçados. Tirou o anel, colocou no dedo dele. Você é meu filho. Você aí mata o bezerro cevado aí, vamos fazer uma grande festa. E a festa aconteceu. Ah, meus irmãos, foi festa. Quando pensa que não, lá vem o jovem mais velho. Disse: Pai, eu trabalho há tanto tempo com o senhor, você nunca me deu um cabrito para me alegrar, e vê se teu filho gastou todo o dinheiro com as prostitutas e com as bebedeiras, e o senhor recebe ele, abraça ele e ainda mata o bezerro cevado. O coitado do bezerro, né? Mas é assim mesmo. Ele disse: Meu filho, convinha que eu me alegrasse. O meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e foi encontrado. Vamos entrar na festa. E ele disse: Olha, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Era só pegar. Sabe? Às vezes o que o pai tem é tudo dos filhos, mas os filhos têm medo de falar, de pedir. Receba essa lição. Filho é filho. Mesmo maltrapilho, mesmo amassado, mesmo desorientado, ele nunca deixou de ser o seu filho. Por isso, abrace seus filhos, beije-os, cuide deles. É a sua herança. É Deus que deu. Que o bom Deus te abençoe, que o bom Deus te fortaleça, que o Deus eterno fale contigo através dessa mensagem. O filho pródigo nos dá uma lição, que dentro de casa é preciso que haja diálogo, conversa, afeição, afinidade, proximidade, tantas outras coisas boas que tem
viver em família. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, minha irmã. Deus lhe abençoe a você, estrangeiro, em nome do Senhor Jesus.